que está acontecendo com as igrejas de hoje? Que cristianismo é esse que estamos vivendo? Essa é uma pergunta que muitos cristãos sinceros têm feito. Estamos vivendo um tempo de relativização e desconstrução de verdades fundamentais, característico do pós-modernismo. A igreja tem sofrido duramente as influências que todos os dias surgem novos discursos, filosofias, ideologias anticristãs e tem como intuito minar as bases estruturais do cristianismo. Eu tenho postado uma série de vídeos com o objetivo de alertar e abrir os olhos daqueles que temem a Deus, que têm a Bíblia como verdade, que desejam agradar a Deus e ser fiel. Assista esse vídeo até o final e veja as influências maléficas que as igrejas têm sofrido nos nossos dias. Hoje vamos falar do relativismo. O relativismo é uma perspectiva filosófica que sustenta que a verdade, a moralidade e os valores são relativos às pessoas e ao grupo, ao tempo, à cultura e ao lugar em que ela vive. Em outras palavras, o relativismo argumenta que não há verdade absoluta ou universais, mas o que é verdadeiro, certo, errado, depende da perspectiva de cada pessoa ou grupo. Existem diferentes tipos de relativismo. O relativismo cultural, por exemplo, argumenta que as verdades e os valores são relativos às culturas e que não há um padrão universal para avaliar as diferentes culturas ou as diferentes verdades inseridas nelas. Já o relativismo moral argumenta que a moralidade é relativa às pessoas e aos grupos e que não há uma verdade moral absoluta. E o relativismo epistemológico argumenta que a verdade é relativa à perspectiva de cada pessoa, portanto não há uma verdade objetiva. No pós-modernismo, o relativismo ganha ainda mais força. Muitas das ideias do relativismo são complementares à do pós-modernismo, pois como no relativismo, o pós-modernismo argumenta que a verdade é construída socialmente e que é influenciada por poder, história, cultura, contexto e tudo mais. Diante de tais pensamentos, aquilo que a Bíblia diz não é mais a única verdade. Ela pode ser questionada, e ao questionar-se a infalibilidade, a inerrância e a inspiração da Bíblia, tudo cai. Como Nietzsche bem observou, quando Deus morre, todo o valor absoluto morre com ele. Creio que uma das principais e mais maléficas características do pós-modernismo é o relativismo. E podemos nos perguntar, será que o relativismo tem adentrado as igrejas cristãs nos dias de hoje? Claro que sim. Os cristãos evangélicos vivem e agem como relativistas. Embora não assumam tal posicionamento, o relativismo é perceptível na prática diária cristã. Por exemplo, para muitos, a Bíblia tem se tornado um livro irrelevante, não lido, não crido, não praticado, alvo de descrédito, como qualquer outro livro. Um livro comum. Não tratam a Bíblia mais como a inspirada, inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Muitos cristãos não têm mais a convicção para defender as verdades bíblicas. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, é a verdade absoluta. Gostem ou não gostem. Jesus Cristo é o único Salvador. Creiam ou não. O homem, todo ele é pecador. Reconheçam isso ou não. O cristianismo é uma religião que professa verdades absolutas. Isso não é negociável. Porém, muitos têm relativizado essa verdade em nome do politicamente correto, em nome de uma suposta tolerância e harmonia entre as religiões. Muitos não têm mais coragem de declarar essas verdades, pois elas se tornaram inquietantes e inaceitáveis na sociedade atual. Outro ponto é que a interpretação bíblica tem sido falseada para poder agradar ao maior número possível de simpatizantes. Muitos, em nome de um suposto amor, interpretam mal certos versículos como não julgueis, atire a primeira pedra quem não tem pecado, e com isso não mais adverte o pecador do seu mau caminho,
dos seus caminhos tortuosos e reprováveis pela palavra de Deus. Enquanto uns se calam, outros começam a concordar com ideias expressamente opostas à palavra de Deus. E ainda se justificam dizendo que cada um tem a sua verdade ou o seu ponto de vista. Portanto, devemos conviver e aceitar todo tipo de pensamento e se submeter a eles, em nome de uma boa convivência social. O respeito, a tolerância, a harmonia são coisas boas que também são ensinadas na Bíblia. Mas as verdades bíblicas fundamentais não podem ser negociadas, relativizadas para que outras prevaleçam. Assim como Deus é perfeito em amor, é perfeito também em justiça. Algo bom não pode eliminar outra coisa que é boa também. Veja o que a Bíblia diz. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Para os relativistas, o padrão ético da Bíblia é esquecido. Aí, se alguém usar a Bíblia para criticar certos tipos de maus comportamentos, eles se voltam contra a própria Bíblia e os seus ensinamentos, e ainda justificam o erro por meio de suas supostas verdades e falsas interpretações. Dizem que ninguém tem o direito de opinar, de ensinar, de repreender, de corrigir. Já que ninguém é o dono da verdade, ninguém pode ter certeza de nada. Isso é o relativismo em ação. E o relativismo está em rota de colisão com as verdades eternas. O cristianismo é essencialmente uma religião de ensino e correção, que exige um alto padrão moral. Se isso for deixado de lado, perdeu completamente a sua essência. Os líderes religiosos têm se omitido do dever de corrigir. Usam a mesma máxima que é usada nos negócios. O cliente sempre tem razão. É claro que esse é um erro que não pode existir numa igreja cristã. Outros acham que não devem evangelizar, pois isso é o mesmo que dizer que as outras religiões estão erradas. No relativismo, tal procedimento não é aceito. Mas veja o que a Bíblia diz. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo comichão nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Cremos que o cristianismo pode e deve conviver pacificamente com qualquer pensamento diferente do seu. Só não pode abrir mão da verdade contida na palavra de Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Relativizar esses fundamentos é destruir o que a Bíblia e os crentes fiéis defenderam por mais de 2000 anos. Vivemos num momento da história em que somos alimentados diariamente por uma verdadeira salada de ideias influenciadoras e devastadoras. Nós já falamos de outros temas aqui no canal, mas o relativismo é um dos mais danosos entre eles. Ele atenta contra a própria verdade. O relativismo, uma vez abraçado, requer a negação da própria palavra de Deus. Não há como ser cristão e relativista ao mesmo tempo. São posturas extremamente autoexcludentes. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e assim você estará não só divulgando a palavra de Deus, como também ajudando o canal a crescer. Obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.